Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na primeira live nossa da Finança Familiar. Estamos aguardando o pessoal chegar da nossa live com o tema Economizando com seu filho no dia a dia. Essa live vai ser muito legal, é a primeira que estamos fazendo no nosso canal aqui do Instagram, do Finança Familiar. Uma live que vamos falar sobre como você economiza no dia a dia, como você ensina para o seu filho as finanças para que eles possam aprender e ter um futuro próspero, né? Quem está entrando aí, estão escutando, o áudio tá bom? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Me dá um retorno aí se vocês estão escutando. Ô Maria Tereza, o áudio tá bom? O som tá bom? Me avisa aí como é que estamos aí, se está tudo bem, o som tá dando para escutar, o vídeo também está ótimo. Então vamos lá. E ô, Maria Tereza, você não pode escutar as coisas aqui não, nós vamos falar aqui de você, tá? Nós vamos falar das finanças do casal. Isso é um papo que não é muito legal, não. Mas vamos lá, gente. Vamos entrando aí na nossa live, aproveitando aí que hoje foi a super quarta. O que é super quarta no mercado financeiro? Hoje à tarde teve a decisão nos Estados Unidos da taxa básica de juros. Então já era esperado a manutenção da taxa básica de juros. E aqui no Brasil também a taxa básica de juros é a Selic. Ô Lucas Aramuni, seja bem-vindo, garoto! Você não pode assistir essa live não, porque eu vou falar de você aqui, tá? Você vai ser exemplo aqui dos nossos papos da live, tá? Então nós vamos falar hoje sobre a super quarta, que foi a decisão nos Estados Unidos da manutenção da taxa de juros. É bom você ficar aí, Lucas, para você aprender, entender melhor para querer investir no mercado de ações. Você precisa saber dessas taxas Selic, taxa super quarta, para entender direitinho como é que funciona o mercado de ações. Então, hoje foi a super quarta, teve decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, decisão de taxa de juros saiu agora há pouco aqui no Brasil, por isso que eu quis fazer essa live, porque a taxa de juros é a taxa que rege tudo, os financiamentos, os empréstimos, as taxas de juros, de aplicação de investimento. É a base que tem sobre tudo. Mas, deixando de lado, vamos começar as primeiras apresentações. Nós somos aqui, meu nome é Evandro Conte, da USA Escola de Empreendedorismo, e essa ideia do Finança Familiar, ela veio de dentro da USA Escola de Empreendedorismo. Justamente porque a gente começou a perceber que os pais começaram a atrasar os boletos por falta. E aí a gente foi correr atrás, foi entender melhor o que estava acontecendo por trás desse atraso dos boletos. Então a gente escutou dívida com bancos, dívidas com agiotas, e eles não estavam conseguindo pagar as dívidas com os agiotas, com os bancos. Atraso de financiamento imobiliário, estava prestes a perder o financiamento, o imóvel, porque o imóvel é dado em garantia pelo financiamento. Juros estratosféricos do cartão de crédito e não conseguia efetuar o pagamento do cartão de crédito. Então, enfim, a gente começou a perceber que a finança da família, dos pais, estava totalmente desorganizada. E nós, no intuito de ajudá-los, nós criamos esse projeto Finança Familiar para que a gente possa ensinar os pais a preparar os filhos para um futuro próspero e os próprios pais, mães e pais, a aprenderem as finanças para que eles possam conquistar a liberdade financeira. Ô, Mini Aramuni, você também está entrando aí. Vou citar seu nome aí, viu, Aramuni? Mini Aramuni. Vulgo Thiago. Você vai ser exemplo aqui. Vocês dois serão exemplos aqui pra gente.
Então, esse intuito do Finança Familiar foi para ajudar as famílias a organizarem as finanças deles para que eles possam conquistar os sonhos, os objetivos, que sejam pagar uma faculdade do filho, que seja uma viagem dos sonhos, né? Que seja para Disney, com a família toda, que seja comprar a casa própria, o próprio imóvel. Então, esse é o objetivo do Finança Familiar. A gente poder passar esse conhecimento da EUSA Escola, do qual eu sou o CEO e a minha equipe está envolvida nesse projeto também, para que a gente possa passar o nosso conhecimento, a nossa experiência de mais de 6 anos, né, ensinando educação financeira para crianças e adolescentes entre 4 a 16 anos e passando esse conhecimento também para os pais, para que eles possam aplicar dentro de casa, para que eles possam organizar as finanças, para que eles possam fazer um orçamento, sair do endividamento, parar de pagar juros, no final do mês conseguirem pagar todos os boletos e ainda começar a sobrar o dinheiro no final do mês. Sendo que o interessante é o inverso. Você primeiro investe na sua reserva de emergência, no seu sonho, e você vive com o restante que você definiu para investir. Mas isso é um papo para uma próxima live, uma live no futuro. Então, Finança Familiar é com a ideia, com o propósito de ajudar para que as famílias alcancem um sucesso financeiro, alcancem os sonhos e os objetivos traçados. Então, você vai partir de onde você está hoje, vai construir todo o seu orçamento atual, do como que você está, como estão as finanças, para planejar, programar, planejar um orçamento e você cumprir esse planejamento. Então essa é a ideia do Finança Familiar, vulgo FIFA, Finança Familiar, vulgo FIFA, para a gente poder ajudar as famílias com organizarem as economias e as finanças domésticas. Eu sou Evandro Conte, estou à frente desse projeto, sou instrutor desse projeto e eu sou CEO da EUSA Escola de Empreendedorismo, que já tem mais de 6 anos no mercado, já passaram pela gente mais de 1.000 alunos e um dos tópicos nossos, dos eixos de conteúdo que nós temos é a educação financeira para crianças e adolescentes, justamente para preparar os alunos, preparar esses jovens para o mercado, não só o mercado de trabalho, mas para a vida. Porque para você crescer e na hora que você receber o seu primeiro salário, segundo salário, você vai ter que organizar suas finanças. Você vai ter que ter controle dos seus gastos para saber se no final do mês está dando lucro ou prejuízo. Então esse é o interesse para a gente trabalhar aí, e a EUSA Escola de Empreendedorismo ensina essa educação financeira para os alunos. Eu sou formado em administração, contabilidade, especialização em finanças, tenho experiência aí de 7 anos de Banco Itaú e Banco Safra e trabalhei por vários anos aí nas áreas financeiras de diversas empresas. E o intuito é a gente trazer essa experiência para ajudar as famílias a conquistarem os seus sonhos, os seus objetivos. Fechou? Combinado? É esse aí o nosso apresentação. E o que a gente quer falar aqui, o primeiro ponto para ensinar a educação financeira aos filhos é que nós, pais e mães, somos os exemplos para os filhos. Não tem como a gente ensinar para os filhos se a gente não for o exemplo. Por isso que é importante esse projeto do Finança Familiar. A ideia é da gente tratar com a família toda. É tratar com o pai, com a mãe, com os filhos. Por quê? Acaba sendo que os pais são os exemplos para os filhos. Os pais educam os filhos. Então, se os pais não tiverem essa consciência financeira, essa sabedoria financeira, os filhos também vão ter essa dificuldade. E uma pesquisa que saiu da XP Investimento, uma das principais causas de o Brasil, a família brasileira, não conseguir administrar as suas finanças
e nós estamos falando aí de em torno de 78% das famílias brasileiras estão endividadas, é porque eles não tiveram educação financeira na época, no período escolar. Então, esse é o intuito da gente trabalhar com a família inteira, para a gente mostrar para os pais e as mães como que funciona a educação financeira e como que eles vão conversar com os filhos, como que eles vão tratar isso com os filhos. E a forma que a gente pode fazer no dia a dia, né? Não é à toa que essa live chama Economizando com seu filho ou filha, no dia a dia. Porque a economia, as finanças, é todo dia, é diariamente. Tudo que você vê, vai fazer compra no supermercado, vai fazer compra no sacolão, é finanças. São finanças, são decisões que você vai tomar, o que você vai comprar, ou o que você vai deixar de comprar, que afeta a finança da família. Então a gente está falando de decisões, de tomada de decisões dos pais, das mães, e os filhos também entram. Então a gente tem muito feito esse trabalho, por exemplo, lá em casa, meus filhos entraram aí, né, a Lucas e o Thiago, em que a gente trabalha desde cedo. Eu abri uma conta corrente, quando eles fizeram, cada um fez, o Thiago tem 9 hoje, o Lucas tem 13. Quando cada um deles fez 7 anos, eu abri uma conta corrente vinculada à minha pessoa e comecei a demonstrar para eles como que funciona o extrato, a conta corrente. Hoje eles fazem pagamento em débito no cartão, eles têm um cartãozinho do banco. O Lucas já utiliza até o Pix, fazendo Pix, e também já estão investindo. Eles investem aí, num primeiro momento, devido ao valor, que era um valor baixo, eles começaram pela poupança, mas a poupança é um rendimento muito baixo, e aí eles juntavam um dinheiro e depois passavam para o CDB, a 100% do CDI. Calma que a gente vai explicar isso tudo para vocês. Não se desesperem. Nós vamos falar tudo, essas informações todas aqui. Então, a gente já começou a trabalhar desde cedo com eles sobre finanças, sobre conversar. Por quê? Justamente nós pais, mães, somos os exemplos para os filhos e somos os educadores deles. Nós que fazemos a educação deles. A gente é que dá a rédea, a gente que dá o norte, a gente que segura, a gente que empurra, ou às vezes está indo muito rápido, a gente tem que segurar. Então, os pais são os exemplos para os filhos, e isso eu vou estar sempre falando aqui. É o primeiro ponto que não tem como fugir. Então, vocês, pais e mães, têm que colocar isso na cabeça, têm que conscientizar que vocês são os exemplos. Até recentemente eu postei aí, fiz uma postagem bem bacana, que eu vi uma repostagem bem bacana, falando um comentário assim, se você como é que é? Os pais reclamando de que o filho é muito consumista. E aí embaixo tinha uma reflexão. Olha, se o filho é muito consumista, o pai que educou ele a ser dessa forma. Então, pegando aquele gancho do que nós pais somos os exemplos para os filhos. E não tem como fugir. Nós somos os exemplos e somos os educadores. Somos os principais responsáveis pelo futuro dos nossos filhos. Então, nós temos que entender o nosso papel de pai e mãe como educador dos filhos. E na hora de empurrar, na hora de incentivar, empurra, incentivas. E na hora de dar o puxão de orelha, de ver, falar o que está errado, a gente tem que assumir esse papel. Então nós pais somos os exemplos e educadores do filho. Esse é o primeiro ponto que vocês, pais e mães, têm que entender. A educação financeira dos filhos, dos seus filhos, vai depender de você. Eu estou lembrando de um caso aqui, de uma mãe de aluno nosso, que ela é extremamente financeira. O pai também é extremamente financeiro. E ela falava comigo assim, Evandro, mas a menina, não vou falar nome, ela só pensa em dinheiro, ela só quer saber de dinheiro. Por que será? Né? A mãe só fala de dinheiro, o pai também é extremamente racional, só fala de dinheiro,
Inclusive, ela queria que a filha seguisse uma determinada profissão, porque essa profissão dava dinheiro. E a filha não queria essa profissão. Então, nós pais somos os exemplos. Se você é ansioso, se o seu filho está vendo que você pega empréstimo, financiamento, se endivida, não consegue pagar os boletos no final do mês, não faz o controle orçamentário, não faz controle das suas contas, não tem noção dos gastos que você tem frente ao recebimento, ele percebe isso tudo. Seja pequenininho, ele vai crescendo com aquilo, ele começa a perceber que começa a faltar coisas em casas que eles tinham, que você teve que vender, eles percebem tudo. Então não tem como a gente fugir. Nós, pais, somos os exemplos para os filhos. Ponto 1. Ponto 2. Que eu também vou sempre falar nas nossas lives, estou sempre falando aí nos nossos vídeos, no nosso canal do YouTube também tem os nossos vídeos lá. O segundo ponto é você entender a mente, a mentalidade financeira, ou inteligência financeira, ou psicologia financeira, ou eu prefiro melhor falar sabedoria financeira. Quando você tem essa sabedoria financeira, você automaticamente no seu dia a dia, nas suas atitudes, você começa a economizar. Você começa a ter atitudes e decisões, como eu falei anteriormente, que as finanças das pessoas, das famílias, elas são consequências das nossas decisões. Então, se você tem uma mentalidade, ou psicologia, ou uma sabedoria, inteligência financeira, você começa a tomar decisões inteligentes, financeiramente falando. E aí eu estou falando da melhor forma de você trabalhar as finanças de casa. O que eu estou falando das finanças? Da psicologia, da mentalidade. É você ter um autoconhecimento. Esse autoconhecimento muitas vezes você vai escutar: eu estou estressado, muito estressado, preciso ir no shopping fazer compras. Quando ela vai fazer compras no shopping, eu não estou falando que ela está endividada ou não, mas pode se endividar, pode gastar com coisas supérfluas, fúteis, que não tem necessidade ou que nem cabe no orçamento dela. Então é muito importante você se conhecer, você ter o autoconhecimento, você entender que as suas atitudes refletem nas suas finanças pessoais, nas suas finanças da família. E isso você vai adquirir ao longo do tempo. Você acompanhando a gente aqui, já pode ver vários vídeos que a gente postou, vários posts, carrossel, e que a gente fala dessa psicologia financeira, de mentalidade financeira, de você saber reconhecer, você entender que nesse dia de hoje que a gente está recebendo uma enxurrada de pushes no celular, de postagens, de compra aquilo, compra aquele assado, você está no WhatsApp navegando, patrocínio, e acaba que se você não entender, se você não souber segurar o que você precisa frente ao seu orçamento, você vai gastar mais do que devia. Você vai acabar se endividando, você vai acabar devendo, vai acabar atrasando as finanças, atrasando os boletos, e isso vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve que fica difícil de sair. Então, essa psicologia financeira, ou inteligência financeira, sabedoria financeira, é muito importante você ter. É você saber que se eu tenho uma reação, exemplo, estou nervoso, estou ansioso, eu vou comer, eu vou comprar algum cafezinho, eu vou comprar algo na lanchonete, ou seja, eu vou estar gastando dinheiro. Eu tenho esse dinheiro? Ok. Mas se eu for no shopping, gastar, estou nervoso, ansioso, se eu for no shopping gastar mais do que devia, mais do que eu tenho de receita, de recebimento, você vai acabar se endividando. Então, essa psicologia financeira ou sabedoria financeira, isso você vai adquirindo ao longo do tempo. E eu tenho citado aqui muitos casos dos meus filhos que estão assistindo aí, episódios. Tiago, não fica triste não, vou citar aquele episódio.
Então, o que acontece? Recentemente, não, uns 2 anos atrás, um colega do meu filho falou assim: aquele carro que você tem é velho. E aí ele ficou chateado, ele entrou dentro do carro, falou: papai, o meu amiguinho falou que o carro é velho. E aí eu falei para ele e falei assim: o que importa é você ter um carro velho, mas que te leva em qualquer lugar, tem a manutenção em dia, nunca deixou a gente na mão. E eu não ligo para carro, mas a manutenção, a segurança do carro, a gente liga. O que é mais importante? Ter um carro novo ou você ser um amigo, ter um amigo que te aceita da melhor forma que você tiver, independente do bem material que você tem. Aí ele parou, pensou e falou assim: realmente, papai, você ser amigo, você ter amigo é muito mais importante do que os bens materiais. Eu falei: tá vendo? Não importa o bem material, o importa é a amizade que você tem, independente de onde você mora, do bem material que você tem, do carro que você tem, qual viagem que você faz. O interessante é aquele amigo que está do seu lado, para o que der e vier. Isso é mais importante para a vida. Imagina se eu fosse ficar chateado porque o amigo falou esse comentário. E aí eu fosse comprar um carro novo, eu fosse procurar um carro novo, melhor, para poder buscar o meu filho, ia gastar dinheiro, às vezes, se eu não tiver dinheiro, ia me endividar, pagar juros, e eu não teria uma inteligência financeira, uma sabedoria financeira. Como eu não me interesso por carro, me preocupo sim com a segurança do carro, com a manutenção em dia do carro, e ele me leva em qualquer lugar. Isso é que me interessa, isso é mais importante. Isso é você ter uma sabedoria financeira. Só que não estou menosprezando, porque tem gente que gosta de carro novo. Ok, se está dentro do seu orçamento, cabe dentro da sua parcela, do seu dia a dia, daquilo ali do seu mês, cabe dentro do seu bolso, não está te apertando, gente, é o que for melhor para você. Se você acredita, a gente passa aqui os conceitos para evitar, por exemplo, de pagar juros à toa ou não pagar juros, ou você jogar o dinheiro fora, que é o pagar os juros, que não compensa pagar juros à toa. Então, essa é a consciência financeira. Eu conheço pessoas que preferem antecipar um sonho, né? Então, o que é isso? Quando você compra um carro financiado ou você financia um bem, você está antecipando um sonho. E quando você antecipa o sonho, você tem um preço, você tem um pedágio, que é os juros. Que os juros nada mais é que uma coisa que você está dando dinheiro para o banco, e o banco agradece. Então, quando você está com a situação financeira complicada da família, está endividado, você tem mais do que nunca ter essa inteligência financeira, essa consciência financeira, essa sabedoria financeira, psicologia, enfim, ter essa sabedoria financeira que eu prefiro melhor falar aí. Então, eu já citei exemplos aqui, né, que você pode fazer com seus filhos, essa questão, essa conversa do dia a dia. E isso acontece muito, né? Você vai ver que todo dia tem algo que você pode acrescentar da educação financeira, mas aí você tem que abrir a cabeça. Acompanhe a gente aqui nas postagens, nos vídeos que a gente está fazendo, justamente para a gente abrir a cabeça dos pais e das mães, para que eles entendam a educação financeira, possam trazer para a vida, para a família deles, de vocês, né, e passar isso para os filhos, na melhor linguagem apropriada às idades. E é o que a gente vai fazer ao longo dessa nossa jornada aqui. Ok? Então, só recapitulando, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é os pais e as mães são os exemplos para os filhos, para a educação financeira. E segundo, um autoconhecimento, você entender, você ter a inteligência, a sabedoria financeira sobre a sua vida, as decisões que você toma que refletem nas finanças da sua família. Ok? Espera aí que eu tenho uma colinha aqui, vamos passar aqui. E um terceiro ponto
que a gente vê principalmente nas famílias é que as famílias que estão endividadas, que estão não conseguem pagar o boleto no final do mês, não sobra dinheiro no final do mês, passam dificuldades para pagar o financiamento do imóvel, que foi aquele levantamento que a gente fez com os pais, e estavam prestes a perder o imóvel, ou tem o sonho de conseguir uma casa, comprar uma casa própria, comprar um veículo novo, ou fazer aquela viagem com a família toda, pagar a faculdade do filho. Essa mudança ela é uma mudança drástica na família. Então, tem um livro que eu recomendo vocês, até peguei aqui o exemplo, que é o Quem Pensa Enriquece. Olha só, Quem Pensa Enriquece. Tudo a ver do que a gente falou no item anterior, que foi sobre a psicologia financeira ou sabedoria financeira. Nesse livro, ele fala que quando você quer fazer uma mudança na sua vida, você precisa de ter um desejo ardente. O que é esse desejo ardente? Você querer muito fazer essa mudança. É você querer sair da zona de conforto. Porque a mudança, se você quer sobrar dinheiro no final do mês, quer ter dinheiro para investir, quer fazer uma reserva de emergência, quer fazer um planejamento financeiro e você não consegue, você vai ter que começar a fazer atitudes diferentes do que você está fazendo atualmente. Então, esse desejo ardente que você precisa ter, essa vontade, precisa ser muito forte para fazer essa mudança na sua vida, na vida da sua família, para que sobe dinheiro, para que você consiga pagar as contas. Isso é muito importante. Para sair da zona de conforto, porque você se encontra, tenho certeza que não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já está 3, 4 meses com a conta do banco em vermelho, o cartão de crédito vencido, juros sobre juros, virando uma bola de neve. E isso, se você não tiver uma vontade muito grande de mudar, de sair dessa zona de conforto, você não consegue reverter esse quadro. Então é o terceiro ponto. E aí a gente está falando de novo da psicologia, estamos falando da mentalidade, né, que a gente falou no segundo item, no item anterior. Voltando na questão nossa, da gente querer mudar. E isso a gente vê que é muito difícil. Recentemente, tem um casal que eu vi que ele está passando dificuldades financeiras, mas eles não abrem o pé, não arredam o pé de mostrar ou ter coisas boas. Está passando dificuldade financeira, mas está com um carro zero. Provavelmente está pagando financiamento, e aí está pagando juros. Usa camisa de marca muito cara, e aí quando eu vi aquilo ali eu falei assim, gente, está passando dificuldade financeira, ou vende o carro, ou muda o modelo do carro para um carro de segunda mão, um seminovo, mais baixo, pega a diferença do dinheiro, quita o que está atrasado. Para que comprar uma camisa de marca, aquele copo da marca também? Eu falo, gente, é consciência financeira. Por exemplo, o Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores aqui do Brasil, gente, o carro dele é uma variante de 2010, se eu não me engano. Rico, milionário. Warren Buffett, que é uma das maiores pessoas mais ricas do mundo, está entre as 10 ou 5, se eu não me engano. O carro dele, que ele usa até hoje, é um carro de 2013, mora na mesma casa há 40 anos. Por quê? Ele tem essa inteligência financeira, ele gasta o dinheiro com outras coisas que dão valor. E ele mesmo fala, para que eu vou ficar comprando um carro novo todo ano para eu financiar a montadora, o crescimento da montadora? Para quê? Então isso é você ter essa vontade de mudar. E é difícil, eu sei que é difícil, não é fácil. Então é o terceiro ponto para ter essa mudança da educação financeira. E um quarto ponto que eu falo é que, principalmente na pandemia, o
que aconteceu? Deu um boom no mercado financeiro. Muita gente foi dar aula online, os YouTubers cresceram, principalmente ensinando como investir, ensinando como as pessoas investirem. Mas esqueceram da base, que é entender a macroeconomia, entender como que funciona a base para depois você ir para o investimento. Recentemente, o meu filho Lucas, de 13 anos, virou para mim e falou assim: papai, eu quero investir em ações. Aí eu virei para ele e falei assim: filho, para você investir em ações, você precisa ter um conhecimento muito grande para chegar nas ações, porque senão você vai perder dinheiro. O mercado de ação é muito volátil e se você não entender, não tiver um conhecimento, se não tiver um conhecimento de como que funciona o mercado de ações, você vai perder dinheiro. Então, você tem que ter essa base da macroeconomia. Hoje nós estamos falando, hoje o Banco Central aumentou a taxa Selic para 14,25 ao ano. O que acontece nos investimentos, o que acontece na macroeconomia, né? Então, os investimentos pré-fixados têm uma rentabilidade boa. Por outro lado, as empresas têm uma certa dificuldade, aquelas que dependem de empréstimos e financiamentos, vai ficar mais caro. Então, na hora de você investir no mercado de ações, você vai ter que entender como é que funciona, quais são as empresas que ganham com o aumento da taxa Selic, quais são as empresas que perdem com o aumento da taxa Selic, igual aconteceu agora. Então é o que eu falei com o Lucas, ele tem 13 anos, eu falei: Lucas, se você não entender primeiro a base, é bobagem você gastar dinheiro. Tem um exemplo clássico aí, o Thiago Nigro, né, que é o primo rico, que hoje é um milionário, e ele conta essa história que ele ganhou um dinheiro dos pais, não lembro com quantos anos, tinha 17 ou 18 anos, ele ganhou 5 mil reais. Foi lá e investiu tudo em ações. Em uma semana ele perdeu tudo. Porque se você não entender, e olha a referência, uma referência da educação financeira nacional e mundial. Se você não entender essa base da macroeconomia, não tem como você ir para um novo patamar. Você ir entender no mercado de ações. Por isso que é importante você entender essa base, que é o que a gente trabalha e a gente vai ensinar aqui. Então, a gente vai começar agora a entrar em algumas informações técnicas que vale a pena, principalmente pegando o dia de hoje, a super quarta, em que o Banco Central acabou de anunciar o aumento da taxa Selic para 14,25% ao ano. Uma das maiores, me arrisco até dizer que é a maior do mundo, taxa de juros real. O que é a taxa de juros real? É a taxa Selic, né, que é hoje 14,25%, tirando a inflação. Então, o Brasil é uma das maiores do mundo. E o que acontece para você entender por que o Banco Central aumentou a taxa Selic? A taxa Selic, igual, por exemplo, e isso é praticamente no mundo inteiro, o Banco Central dos Estados Unidos, hoje também, manteve a taxa de juros básica dele. E o que tem por trás dessa taxa de juros básica? Ela é uma ferramenta para controlar a inflação dos países. Aqui no Brasil, o Brasil tem uma meta da taxa de inflação. A taxa de inflação no Brasil ela é medida pelo IPCA, que é um índice de preços ao consumidor amplo. Ele tem uma meta que todo mundo deveria ter metas. Metas é essencial para crescer, para desenvolver, e o Banco Central tem uma meta, que é de 3%, podendo variar 1,5% para cima, chegar a 4,5%, e 1,5% para baixo, chegando a 1,5%. Só que a taxa nos últimos 12 meses está por volta de 5%, ou seja, estourou a meta. Então ele usa a taxa Selic. Mas por que ele usa a taxa Selic? Vamos lá, agora é muito importante vocês entenderem esse conceito, e eu vou estar sempre falando aqui com a gente o tempo todo. É muito importante vocês entenderem esse conceito. É a base da economia financeira e serve para tudo
para qualquer lugar que você for, fazer compra do sacolão, fazer compra do supermercado, encher o tanque de gasolina do carro, você vai entender esse conceito, que eu não vou falar o nome agora para você não assustar, mas o que acontece? Quando você tem um produto e tem muita gente comprando, aqui é o preço do produto, você tem um produto, tem muita gente comprando, o que acontece com o empresário? Ele quer ganhar dinheiro, ele quer maximizar o lucro dele. O que ele faz? Ele aumenta o preço, porque tem muita gente querendo comprar e as pessoas vão comprar esse produto e ele vai ganhar mais. Então ele vai aumentando o preço. Aí chega uma hora que esse preço dele equilibra e aí ele começa a entender o seguinte: se ele aumentar mais, a demanda, a venda dele cai. Então quando você tem uma demanda muito grande por um produto, o preço sobe. E o inverso acontece também a mesma coisa. Se você tem um produto com uma demanda pequena, o preço desse produto, a tendência dele é cair. Isso é a lei da oferta e da procura. É a base da economia e das finanças mundial. Evandro, como é que funciona isso? Se você for no supermercado, o preço aumentou, o preço do café aumentou. Por que aumentou? Porque o dólar aumentou, então como o preço do café, o Brasil é um grande exportador de café, ele coloca o preço atrelado ao dólar. Então se o preço aumentou, o preço... Tem outras variáveis, mas basicamente o preço do dólar aumentou, o preço do café sobe. Preço do dólar, a gasolina é atrelada ao dólar. O petróleo é atrelado ao dólar, que é a base da gasolina. Então, a gasolina vai subir. Material escolar, que foi a base, dos principais itens que subiu agora na inflação medida agora em fevereiro, porque pegou janeiro e fevereiro. Por quê? Muita gente comprando material escolar para o início do ano. O que acontece com o material escolar? Aquilo que eu falei, muita gente comprando. O material escolar está aqui, o empresário quer maximizar o lucro, ele aumenta o preço. Então, tudo que está na moda, tudo que está muita gente comprando, o preço aumenta. Viagem no mês de janeiro. Por que o preço é maior? E eles chamam até de alta temporada. É porque é o período que todo mundo que tem filho quer viajar com os filhos. Então, tem muita procura da viagem, o preço aumenta. Julho, mesma coisa, período de férias escolares. Muita procura, o preço aumenta. Lei da oferta e da procura. É a base de tudo. Pandemia. Vamos pegar exemplo da pandemia. Por que os preços caíram? Porque todo mundo parou de comprar. O mercado caiu, as ações caíram, porque as empresas começaram a ver as receitas deles despencarem, porque todo mundo parou de comprar. E os preços reduziram, porque o povo tinha que vender de qualquer jeito para pagar os custos que eles tinham. Então, coloca isso na cabeça. Lei da oferta e da procura. É uma das principais bases para você trabalhar, você ter na sua vida. Então, e como que você economiza? É você entendendo como que funciona dentro do seu dia a dia. Por exemplo, material escolar. O que você puder comprar de material escolar no mês de outubro, novembro, você vai estar ganhando, porque é um período em que o preço do material escolar está baixo. Por exemplo, Evandro, eu não sei ainda, não tem a lista de material escolar. Tá, mas lápis, caneta, borracha, estojo, mochila, você sabe que você vai precisar de comprar. Então compra nesse período que você vai estar economizando. Se você puder viajar fora da alta temporada, gente, olha, simples, tá na cara. Foge desse período que você vai estar economizando. Pegando um gancho aqui, eu estou lembrando aqui do período, principalmente as montadoras, quando lançam um carro novo e esse carro cai nas graças do público, da pessoa, do consumidor, e tem muita procura por esse veículo, esse preço do veículo aumenta, e aí aparece os ágio do carro, que é um preço, um valor a mais da tabela da concessionária, da montadora, que a concessionária coloca para ela ganhar mais. E ainda você entra numa fila gigantesca, porque
porque tem fila para comprar o veículo e aí o valor do veículo sobe. Então, se você entender como que funciona o mercado o tempo todo, que é uma oscilação, você vai conseguir comprar na baixa, você vai conseguir economizar quando tiver baixo e quando tiver na alta, você não compra. Essa é uma forma de economizar. E como que você conversa com seu filho, como que você passa isso para o seu filho? Você mostrando os exemplos para o seu filho. Recentemente, vou pegar alguns casos que eu tenho com os meus filhos. Esse final de semana agora com o Lucas, de 13 anos, eu fui levá-lo num jogo de futebol numa região mais distante, aqui a gente está em Belo Horizonte, numa região mais distante de Belo Horizonte, que o campo era longe, e eu precisava abastecer o carro. E aí eu fui acompanhando o preço da gasolina. E eu fui vendo que quanto mais longe do centro de Belo Horizonte, o preço ia reduzindo. Então, por quê? Aí eu falei com ele, olha, o preço está reduzindo, está sumindo. E ele mesmo, como a gente já conversou sobre a lei da oferta e procura, e ele mesmo já virou para mim e falou assim, nossa, é a lei da oferta e procura, né, papai? Eu falei, por quê? Quanto mais distante, menos pessoas, menos gente terão para comprar essa gasolina. Às vezes até a região é uma região de classe C e D, em que tem um poder aquisitivo menor, então as pessoas, os postos de gasolina colocam a gasolina, o preço do supermercado, preço do pão, da padaria, é tudo mais baixo. Por quê? Lei da oferta e da procura. E se você entender isso na sua vida, você vai conseguir economizar. E você consegue explicar isso para o seu filho no seu dia a dia. Olha só, eu estava indo botar gasolina no meu carro, demonstrei para o meu filho como é que funciona. Outro dia também, acho que eu estava conversando com ele, a gente falando de um bairro específico próximo aqui de Belo Horizonte, em que o poder aquisitivo é muito alto. E aí tudo lá é mais caro. E os carros são Porsche, BMW, Ferrari. E o que acontece? As coisas lá, se você comprar, é tudo mais caro. Por quê? Lei da oferta e procura. Tem um poder aquisitivo maior, uma demanda maior. E o que acontece? Por que eu falei isso tudo? E para vocês entenderem a base da economia e por que a taxa Selic interfere. E como que o governo utiliza essa taxa Selic para controlar a inflação. Quando o governo, hoje, agora, há pouco tempo, colocou a taxa Selic a 14,25, a taxa Selic é uma taxa básica que rege todos os financiamentos, empréstimos, aplicações, investimentos no Brasil inteiro. Se ele aumenta essa taxa base, que agora está 14,25% ao ano, quer dizer que os empréstimos e os financiamentos, os juros dos empréstimos e financiamentos vão ficar mais altos. Se vão ficar mais altos, o que acontece? As pessoas começam a ficar desestimuladas a pegarem empréstimos e financiamentos, porque vai ficar mais alto, não vai caber no orçamento, para comprar um imóvel, para comprar um carro, para comprar um eletrodoméstico. O que ele faz? Ele enxuga, ele reduz, ele retrai o consumo. Lei da oferta e da procura. Se ele retrai as pessoas para comprar alguma coisa, o preço começa a diminuir. E o que é a inflação? A inflação é o aumento dos preços generalizados, vamos dizer assim, que você não consegue, às vezes, comprar determinado produto porque o preço aumentou muito. A inflação é isso. E se você não souber segurar a inflação, ela fica descontrolada. Nos anos 80, a inflação ficou extremamente descontrolada, em que eu peguei essa época em que você ia no supermercado na parte da manhã, de tarde o preço era outro. Existiam umas maquininhas que, na época, hoje não era eletrônico, mas eram umas maquininhas de etiquetar os produtos. O pessoal do supermercado ficava etiquetando o tempo todo, porque aumentava o preço o tempo todo. E aí o que acontecia? Todo mundo entrava em pânico, desesperava, ia lá, comprava o produto, acabava tudo das gôndolas. Então a inflação é complicado quando você não tem um controle dela.
E o Brasil utiliza a taxa Selic justamente para poder controlar essa inflação. Aumentando a taxa Selic, ele aumenta a taxa de empréstimos e financiamentos, reduz o consumo. Outra coisa que acontece também, quando ele aumenta a taxa Selic, as aplicações dos investimentos ficam atrativas, porque ela aumenta também a taxa de aplicação de investimento. A taxa básica também ali, que rege os investimentos, que é o CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, ela segue ali um pouquinho abaixo da taxa Selic. Se ele aumenta, o CDI aumenta. Então as pessoas acabam preferindo deixar investido o dinheiro do que comprar um bem, porque vai estar rendendo. Ou deixar de fazer um investimento na empresa, um investimento num projeto, porque ele vai ter um retorno maior frente a um risco muito baixo. Por isso que o governo usa essa ferramenta da taxa Selic para controlar a inflação. Como é que eu explico isso para o meu filho, Evandro? Simples. Entrega o controle para explicar para o seu filho a inflação. Dê para ele R$10 toda semana. E toda semana ele vai no supermercado ou numa venda próximo de você e compra os mesmos produtos. Quando ele estiver comprando os mesmos produtos, vai passar os mesmos. Ele vai comprar, vamos supor, com esses R$10, vai comprar 1 litro de leite e o restante, vamos supor, dá para comprar um bombom. 1 litro de leite e um bombom. Vai chegar uma hora que ele vai chegar com os R$10, não vai dar mais para comprar 1 litro de leite e o bombom. Aí ele vai falar, papai, olha, os R$10 não deu para comprar. Aí você vai falar, pois é, filho, não deu para comprar porque o preço do produto aumentou. Aumentou ou por conta da inflação, porque o leite aumentou, vamos dizer assim, ou o bombom, porque o preço do cacau que faz o bombom aumentou, e isso é inflação, filho. A gente perde o poder de compra. A gente perde o poder de comprar pelo preço que a gente comprava anteriormente. E aí ele começa a entender. Os meus filhos, eles entendem o aumento da taxa Selic da seguinte forma. Como eles têm dinheiro aplicado, utilizando a base do CDI, quando eles veem que a taxa Selic aumenta, eles sabem assim, nossa papai, vou ter um rendimento maior no meu CDB lá no banco. E é isso mesmo. Então eles começam, os seus filhos vão entender no dia a dia, quando você utilizar essa experiência, essa troca de ideia com eles no dia a dia. Recomendo muito vocês, na hora vocês conhecem o filho de vocês, sabem a maturidade deles, para você abrir uma conta corrente para eles. Isso é muito interessante quando você abre uma conta corrente para o seu filho, em que ele começa a entender o extrato bancário funciona. E olha que eu conheço alguns, vou te falar, alguns adultos que têm pavor de ver o extrato bancário, não entendem o extrato bancário. Então é interessante eles entenderem o extrato bancário e entenderem que o pagamento através de cartão de débito, através do cartão de crédito, que eles conseguem fazer o pagamento por Pix, eles conseguem começar a entender e você pode introduzir esses conhecimentos de educação financeira para eles entenderem sobre a taxa Selic, sobre investimento. Então o Lucas, ele começou com CDB, eu vejo que ele faz resgate, faz aplicação, e aí ele demonstrou interesse por ações. E eu falei, então vai estudar, vai entender a macroeconomia básica para você depois partir para o mercado de ações, que é extremamente volátil. Hoje de manhã falou comigo sobre Bitcoin. É o outro mercado arriscado, que precisa entender os conceitos básicos para você entrar nesse mercado. Então, são formas de você ensinar a economia a seu filho no dia a dia, mas quando o pai e a mãe têm esse horizonte aberto, esse conhecimento aberto, e que você vai conversando no dia a dia com o seu filho, vai levando para a sua vida, porque, como nós falamos, os pais são os principais exemplos para os filhos e educadores dos filhos. Então, chegando ao final da nossa live, recapitulando os principais conceitos que a gente trabalhou. Primeiro ponto é sobre a psicologia financeira, ou sabedoria financeira, ou inteligência financeira.
para você começar a entender a melhor forma de você gerir as finanças do seu dia a dia, que as suas decisões que você tem refletem no seu resultado financeiro, no seu dia a dia, no seu extrato bancário, em como que você gere a sua gestão, você gere os seus recursos financeiros. Segundo ponto, nós pais somos os principais exemplos para os filhos e educadores. Então, precisamos entender sobre a melhor forma da gente lidar com as finanças e com os filhos. E que, quanto mais cedo eles tiverem esse contato com as finanças, a educação financeira, eles serão ou terão futuros prósperos e saberão gerir as suas finanças. Outro ponto que a gente fala é, para você ter uma mudança na sua vida, na sua família, para você sair das dívidas, sair das bolas de neve, do cartão de crédito, conseguir comprar a sua casa própria, comprar o seu carro novo, ou fazer a viagem com a família e por aí vai, você precisa ter uma mudança drástica na sua mentalidade. É você ter o desejo ardente, igual eu falei, do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, esqueci de falar o autor. Inclusive ele tem vários livros excelentes. Então, para você entender, para você enriquecer, para você mudar a sua vida, para você conseguir transformar a sua vida, ter uma gestão das suas finanças, conseguir alcançar sonhos, sobrar dinheiro, investir, você precisa de ter o conhecimento, a sabedoria, a psicologia financeira, a inteligência financeira, como quer que seja. E começar a entender, a buscar a entender sobre a lei da oferta e procura, que rege a base de toda a economia, e começar a passar isso para o filho, para os seus filhos, porque é o dia a dia, você vai ver isso toda hora, no supermercado, no sacolão, comprando gasolina, eles vão sentir isso. Recentemente estou lembrando aqui que eles às vezes compram a merenda na escola e eles falavam, papai, o preço da pizza que eles compravam, a mini pizza, aumentou demais. Aí eu falei, tá vendo? É a inflação, gente. Para vocês entenderem como é que funciona a inflação. Dado o recado, fica aqui, faço o convite para vocês para seguirem a gente no Finança Familiar, aqui no Instagram. Teremos uma aula bem bacana no dia 3 de abril, às 20 horas, aula online ao vivo pelo YouTube. Podem se inscrever aqui no link da bio. Tem lá um link para você fazer inscrição para essa aula online gratuita ao vivo, em que mostraremos para vocês o melhor caminho para vocês prepararem os seus filhos para um futuro próspero e vocês conquistarem a liberdade financeira e sonhos. Clique aqui então no link da bio, se inscreva. Ali vai ter todas as informações de como você vai participar. Terá também um link para entrar num grupo VIP de WhatsApp, onde a gente já está conversando sobre a educação financeira para as famílias, para os pais, mães e para os filhos. E também tem uma pesquisa para vocês responderem. Quem responder a pesquisa vai receber no e-mail em até 5 dias úteis o nosso livro da USA Escola de Empreendedorismo, que é Ensinando Empreendedorismo a Seu Filho. Agradeço por esse tempo que vocês tiveram comigo aqui. Um abraço, obrigado e até a próxima live.